Olá de novo. Olha só, nós estamos falando na aula passada, né, sobre algumas características aí da Primeira República. É um assunto demasiado extenso para ser estudado assim, mas é importante para compreender como a nossa política ela foi construída ao longo da história, né? Como a nossa República Brasileira ela é cheia de rupturas e continuidades, e nós vamos entender também como a política hoje ela ainda consiste em algumas práticas vindas já deste período, e como também tem outras práticas que já não existem mais, né? Elas deixaram aí de serem utilizadas. Nós estamos falando, por exemplo, a diferença entre clientelismo, né, coronelismo e mandonismo. E nós agora vamos partir para a política dos governadores. Eu trouxe para vocês uma chart, né? Olha só, nessa chart dá para ver, né, o presidente, aqui o que seria o presidente da República, e outros governadores, né? Como se estivesse sugando aí o dinheiro da União, que a União seria o poder, né? Aliás, o poder do executivo, onde estaria liberando aí esse dinheiro para esses governadores, e que todo o dinheiro que formava a riqueza da União estivesse sido sugada pelos governadores. Então aí dá para entendermos um pouco, já começar a perceber o que era esta figura, ou o que era esta política aí, considerada política dos governadores, né? As características, né, da política dos governadores. A política dos governadores, ou política dos estados, foi criada durante o governo de Campos Salles, estruturou o funcionamento de toda a política brasileira durante o período da República Velha. Sua atuação foi responsável por consolidar uma aliança entre executivo e legislativo ao longo da República Velha. Gente, como é que isso daí se dava, né? Esta prática, né, ela fazia o seguinte: o presidente da República ele mandava aí dinheiro para os governadores. Os governadores eles construíam aí igrejas, construíam pontes, construíam aí vários outros espaços, praças e tal, né? Investia aí na segurança, se quisesse, mas, né, ele tinha que voltar, retribuir a este presidente os investimentos em forma de voto para os aliados. Então, o que é que o governador fazia, né? O governador ele também favorecia os coronéis, e esses coronéis eles pegavam, e como tinham uma grande potência, eles eram uma grande potência nas localidades rurais e também nas pequenas cidades, eles revertiam também favores para os seus aliados, e com isso se criava uma espécie de dominó, né, de uma teia de relações de interesses. Então era tudo conectado, né? Aí só que os governadores eles tinham que fazer o seguinte, né? Eles investiam também na eleição dos seus deputados, e esses deputados eles elegiam o governador aliado elegiam o presidente aliado do governador, o candidato aliado deste governador. Então isso vai gerando um ciclo, né? E era necessário muitas relações e também a máquina aí de um poder muito grande. Então quem estava no poder geralmente com o presidente tinha a grande vantagem para eleger o seu sucessor aliado, né? Então, olha só, é bem interessante essa política dos governadores, e a gente começa a remeter para a charte, né, onde tem os governadores tirando dinheiro. Então, a eleição do poder legislativo acontecia principalmente
quando os governadores trabalhavam para eleger os deputados, e esses deputados, e não só deputados, mas também como senadores, e esses deputados e senadores, eles eram eleitos aí com o apoio principalmente dos coronéis que tinham um grande poder nas cidades. Nessa política, o governo federal dava seu apoio para a oligarquia mais poderosa de cada estado como forma de reduzir as disputas locais entre diferentes oligarquias. Em troca do apoio, as oligarquias tinham como dever eleger deputados e orientá-los a apoiar as pautas do executivo no legislativo, né? Então, o presidente, ele fazia muito isso, essa prática. Ele tinha lá um projeto que dava para ser votado e ele também liberava dinheiro para os estados, para que os governadores dos estados pressionassem os seus aliados dentro do legislativo para votarem aí nas pautas e nos projetos aí dos presidentes. Então era uma prática muito forte. Aí nossa pergunta, partindo do presente para o passado, é: será que esta prática deixou de ser exercida aqui no nosso país, né? Será que o presidente ou os presidentes que chegam ao poder, eles realmente estão preocupados em investir em saúde, educação, segurança, construir escolas, hospitais, porque eles reconhecem que é uma necessidade da população, ou eles vão apenas tentar ir aí atender aos seus interesses pessoais, né? Então nós começamos a questionar, e nós também começamos a questionar a postura não só dos presidentes, mas dos governadores, dos deputados, né? Hoje, o nosso sistema de voto, ele é um sistema onde os deputados que são eleitos é por meio de voto representativo. Então, o cara que está lá, né, o homem ou a mulher que é eleito como deputados ou deputadas, elas foram eleitos por voto de pessoas que estavam acreditando em suas ideias. Então, ele representa uma determinada categoria, determinados grupos sociais. Por exemplo, uma pessoa que é LGBT, ela tende a votar em deputados, em políticos que estão abraçando a causa LGBT. A mesma coisa acontece com as mulheres, né? As mulheres, elas tendem a votar em candidatos ou candidatas que estão abraçando aí a causa feminina, a causa das mulheres, a causa de saúde da mulher, a causa da saúde da mulher, a causa aí do combate à violência doméstica, ao assédio e a outras pautas que são de interesse delas, né? Então, hoje nós temos um grupo, aliás, um sistema eleitoral que permite que você escolha os representantes de acordo com as suas necessidades, quanto indivíduo, quanto cidadão, quanto homem, quanto mulher, quanto gay, quanto negro, quanto indígena e assim por diante. Então nós temos essa característica da diversidade brasileira representando ou pautando as suas necessidades a partir do voto de representação. Mas é importantíssimo lembrar que nesta época não havia este conceito de voto, né? O voto era praticado de maneira diferente, ela tinha uma concepção diferente, tinha determinados grupos que votavam de maneira diferente. Então, nós começamos a perceber essas diferenças de que era comum, né, na época, as pessoas utilizarem este tipo de voto ou esse tipo de sistema de voto para votar, né? Então, a nossa estranheza no presente é entender por que esta prática ainda persiste até os dias de hoje, mesmo com essa voto de representação. Por exemplo, um professor, né? Um professor, ele poderia estar aí votando em candidatos que fossem de interesse do sistema de educação, do sistema aí da ideia de garantir os seus direitos como profissional, mas
Infelizmente, principalmente nas políticas locais, você ainda tem grupos de pessoas que, ou de determinados indivíduos que ainda precisam desse sistema para poder ter espaço, né? Então, você não vota, ainda há uma grande estigma na nossa sociedade que é você romper com essa ideia da troca pelo voto. Então nós vamos criando aí os conceitos e entendendo estes conceitos ao longo da história. Para que a política dos governadores dê certo, o coronel era uma figura essencial, uma vez que todo o arranjo para conquistar os votos para eleger os deputados da oligarquia era feito por essa figura. O coronel, enquanto figura do poder local, utilizava-se do seu poderio financeiro para exercer pressão para que os eleitores votassem num candidato desejado. A intimidação de candidatos ficou conhecida como voto de cabresto. Então, olha só, né, gente, hoje eu já estava falando assim para vocês que os coronéis ele têm um papel político importante na eleição não só dos deputados, dos governadores, mas também dos prefeitos, dos presidentes e de qualquer um que fosse, porque ele era uma força política. Ele chegava para determinados indivíduos e dizia: você tem que votar no meu candidato. E aí daquele que não votasse no candidato dele. Aí nós vamos ver que havia vários conflitos, porque não só existia um coronel na cidade, existiam vários coronéis. E esses vários coronéis, eles pensavam de maneiras diferentes e eles apoiavam candidatos diferentes. Aí o que acontece? Brigas, acontece aí duelos, acontece aí realmente, né, até mesmo vamos ver uma invasão a outras fazendas, mortos por voto, porque é o sistema de poder da época, né? E nós vamos construindo aí esta ideia da composição do voto nesta época da Primeira República. Então o coronel ele tinha um papel muito forte, um papel central, um papel importantíssimo para o sistema eleitoral do período. É interessante também no voto de Cabresto, né, que as pessoas elas não tinham, por exemplo, a questão de liberdade, de você escolher o presidente que você acha que vai melhorar a sua vida. Ele votava, né, pelas necessidades do coronel e não pelas suas próprias necessidades. E isso vai, durante toda a Primeira República, isso vai perpetuar, né? Ele vai ter aí uma dimensão muito grande nas escolhas políticas deste sistema. Os coronéis, por sua vez, não obtinham a quantidade de votos desejados somente pela intimidação, mas também por meio de manipulação eleitoral. Duas práticas muito importantes era utilizar o registro de pessoas mortas para que uma mesma pessoa pudesse votar diversas vezes e manipular as atas eleitorais. Outra característica, gente, do voto, né, além desta prática de que você estava lá, né, votando com o nome de uma pessoa já falecida, o voto era de maneira aberta, ou seja, você tinha que ter muita coragem de ir na frente dos jurados, né, que estão colhendo esses votos e declarar o seu voto a quem você quer. E tinha gente que tinha isso como profissão, é bem interessante a gente relatar isso. Ou chama profissão entre aspas, não havia uma profissão de votante e de defunto, vamos dizer assim, né? Mas tinha aqueles que aí eles pegavam identidades não, né? Que nessa época a gente também não vai ter esse registro em massa de pessoas, mas eles pegavam os nomes das pessoas e eles iam lá e botavam, né? Os coronéis mesmo botavam o nome dessas pessoas que já haviam falecido. Era criada uma comissão na época para dizer quem estava apto a votar ou não, e a pessoa e essa comissão
sob influência de coronéis poderosos, botava o nome dessas pessoas que já morreram, e a pessoa quando chegava lá, às vezes ela votava 3, 4, 5, 10 vezes por dia, e ela se caracterizava, né? Ela vestia roupas diferentes, faziam aí suas arrumações diferentes, e ele chegava na frente ali dos jurados e declarava o voto abertamente, né? Então você não tinha aí a prática do voto secreto, inclusive era uma das pautas que sempre era recorrente, essa busca pelo voto secreto, uma maneira de garantir com que as pessoas estavam elegendo o presidente de maneira tranquila e não de maneira forçada, né? Porque imagina aí, vamos supor que eu tenho um voto e eu quero dar a esta pessoa, a este candidato que melhor representa as minhas pautas, mas só que o coronel ao qual eu obedeço, né, ele tem um outro presidente. Na hora do voto, quando eu vou ver que o meu nome, ele colocou o meu nome ali no registro de eleição, né, eu vou e declaro o meu voto no candidato que eu quero e não que o coronel quer. Aí isso daí era um escândalo que custava muito para a pessoa que desobedeceu a ordem do coronel, né? Então o que é que eles faziam? Eles iam na frente caracterizados e eles declaravam aí o voto, né, às pessoas abertamente, sendo que o voto secreto vai ser uma pauta, vai ser mais uma garantia de que esta eleição ela não foi fraudada, para os adeptos aí do voto secreto da época. Então eles queriam que o voto fosse secreto exatamente para evitar que na contagem de votos, muitos desses votos eles tivessem sido de maneira forçada. Então vai ser aí uma pauta, né, que ela vai ser muito criticada pelos coronéis e muito combatida também, essa ideia, as ideias do voto secreto, né. Aí eu trouxe para vocês aqui, né, nós vamos estudar agora a política do café com leite. É bem interessante, eu vou já adentrar na política do café com leite, porque nós vamos entender algumas características desta política. Eu trouxe para vocês aqui uma outra charte, né, que é dois coronéis, uma na gangorra, e ele está vestido de preto e com o símbolo a abreviação de São Paulo aqui, né, no seu, abaixo dos seus pés, e nós temos aqui o branco como representante de Minas Gerais. É bem interessante, gente, as cores deles também, né? O café, ele é pretinho, então o coronel de São Paulo, ele está aqui, ó, olha só, vestidinho de preto, representando aí também o principal produto, né, de São Paulo, que seria o café. E já na época também você tem aqui o coronel vestido de branco representando o leite, que o leite é branco, né, como um dos principais produtos aí da política econômica de Minas Gerais. A Xaxi, ela também é uma linguagem muito interessante, porque ela nos conta uma história através de imagem, né? Então a gente dá para ver a composição. Então, pela Xaxi, todas as vezes que um coronel desse, né, ele desce, e eu falo aqui o coronel por causa das esporas, da roupa que ele está vestindo, mas a gente pode também denominar de presidente, né? Quando um presidente de São Paulo saía do governo, de Minas entrava. Quando de Minas saía do governo, entrava. Então, representando aí a subida e a gangorra. Aí, uma das características gerais desta política, né? A política do café com leite. A política do café com leite é um dos conceitos mais conhecidos desse período e faz referência ao acordo que existia entre as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais a respeito da escolha de presidentes. Então, era muito interessante você ter
né? Se você era um grande produtor aí de café, de leite, ou você era um produtor de qualquer produto na época, você tem o seu presidente ou o seu governador que atenda aos seus interesses. Então, eles fazem o seguinte: como São Paulo e Minas Gerais, eles eram muito próximos, já eles vão e criam as alianças para fazer com que os deputados e os grupos políticos eles se concentrem na figura de um nome comum, tanto para São Paulo quanto para Minas Gerais, e com isso os votos de São Paulo e Minas Gerais e os seus outros estados aliados, eles elegiam o presidente, né? E sendo que hoje estudos, né, eles já vão ser aí contrários a essa ideia de que nós temos a política, né, do café com leite, mas sim do café com café. Tem um texto, né, no livro de vocês do 9º ano, e para as pessoas que possam assistir esse vídeo posterior, que não sejam do 9º ano, mas só queriam conhecer mais um pouco sobre a república, né, oligárquica, tem um texto que é muito importante, né? Então, o texto da Cláudia Viscardi, né? A Cláudia Viscardi, ela tem um texto que ela vem dizendo que haviam 4 estados também que tinham grande hegemonia na época, tanto politicamente quanto economicamente, que eram esses estados, né? De Pernambuco. Deixa eu colocar aqui isso. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Então, esses estados também eram muito importantes para o cenário da política nacional. E nós também vamos ter aqui, gente, né, que quando ela vai justificar o debate que você não tem aí a política do café com leite, mas a política do café com café, ela diz o seguinte, né? O poder de Minas Gerais, nesse período, é explicado não pela força econômica do gado de leite, mas pela sua projeção política, garantida pela bancada de 27 deputados, né? Então, o poder político de Minas Gerais não era só pela política econômica ou pela prática econômica da criação de gado, né, da pecuária, vamos dizer o seguinte, mas porque ela também tinha uma das maiores bancadas do Congresso na época. Você tem aí uma bancada de 27 deputados, e é muito voto, né? Quando você analisa aí 27 deputados que foram eleitos de um estado, é porque a influência desses indivíduos naquele cenário nacional, a importância política era muito grande. Então, era interessante para São Paulo fazer aliança com Minas Gerais por causa da quantidade de votos que a bancada representava. Então, a soma dos deputados de São Paulo e a soma dos deputados ali de Minas Gerais garantiam aí o poderio, né, desse revezamento entre os governadores, que, novamente, eu repito, né, ele não foi sempre São Paulo e Minas, São Paulo e Minas. Há governadores de outros estados que eles vão ascender também ao cargo de chefe do executivo da Primeira República, né. Aí ela continua no seguinte, né, e a influência de Minas também deriva da forte cafeicultura, já que foi o segundo maior produtor de café no Brasil até no final de 1920, sendo responsável por 20% em média. A expressão mais adequada para a pressuposta aliança Minas Gerais-São Paulo seria então café com café e não café com leite. Então a Cláudia Viscardi, né, ela diz que esta política do café com café é porque Minas Gerais ela também tinha uma expressiva produção de café no país na época. Você vê aí, ela chega a produzir 20% da média do café que era produzido no país. Então, é uma quantidade tremenda, né? Então, você tem aí algumas características como
né? Novamente só recapitulando, a quantidade de deputados de Minas e São Paulo, né? Vamos dizer que não todos os deputados, todos os 37 deputados vão votar em favor do presidente de São Paulo e Minas, já que era uma disputa presidencial e você tem aí grupos políticos que defendiam ideias diferentes, até mesmo sendo do mesmo estado ao qual o candidato indicado, mas a grande maioria, isso daí dependeria principalmente de como os coronéis trabalhariam para eleger, para compor este campo aí desses 27 deputados, né? Então, vamos dizer assim que o presidente ele indicasse um aliado para a sucessão, mas a composição dessa bancada dos 37, a maioria desses 37, vamos dizer assim que 20 deputados entre os 37 são da oposição ao presidente. Então você já vê que há uma quebra. Por isso que era necessário trabalhar bastante e utilizar a influência dos coronéis nas cidades para eleger os deputados, porque isso refletia também na eleição direta na eleição diretamente do presidente da República. Um ponto importante a respeito da política do café com leite é que historiadores têm apontado limites para seu uso, uma vez que a atuação dessa prática de revezamento não se estendeu por toda a República Velha, já que representantes de outras oligarquias também foram eleitos no curso desse período, né? Um exemplo disso é que nós vamos ter aí o candidato, o Epitácio Pessoa, né, aqui da Paraíba, que assume a presidência da República. Então, olha só, e você tem aí uma grande importância, né, dos estados, e depois nós vamos entender um pouco dessa divisão, né, que havia também uma classificação dos estados, havia os estados produtores, havia os estados de médio porte e assim por diante. E a composição política da Primeira República é um pouco complexa, né? Mas não é impossível entender, mas a gente vai aí entrando nas vísceras desse sistema e entendendo um pouco como ele era composto. Eu trouxe para vocês aqui, né, outra característica vai ser o analfabetismo com prática política. Então eu trouxe aqui alguns charts para vocês. Por exemplo, na primeira chart nós temos quanto mais analfabetos, menos eleitores. Grupo dos barões do café, né? Tipo, você tem aí os produtores de café que não queriam aí uma grande representação de voto. Então, e sendo que uma das características, né, do voto na época, poderiam exercer o voto aqueles que eram alfabetizados. Então não era importante, por exemplo, você alfabetizar, você ensinar as pessoas a ler, a escrever, porque as pessoas, elas tipo não tinham a ideia nem de ler, né? Eles só estavam para obedecer às ordens e acreditar nas informações que eram ditas para elas. E obedecer às ordens e votar nos candidatos que os coronéis achassem melhor. Quem é que poderia ler nesta época? Você vai ter aí os filhos de advogados, filhos de médicos, né? Você vai ter aí filhos de políticos que eles vão estudar até mesmo fora do país. Então as primeiras escolas em massa, pensando aí na população, vão começar a ser criadas com Getúlio Vargas. Porque para adentrar no sistema de indústria era necessário que as pessoas soubessem ler, escrever, fazer processos de operação como adição, subtração, multiplicação e divisão. Então há uma composição do sistema. Mas nessa época não, porque a indústria ainda é fraca, você ainda não tem aí um investimento pesado na indústria. E a política ela estava concentrada ainda nessa figura de troca de favores, né? Então, quando você mantinha as pessoas analfabetas fora do voto, né, sem o direito ao voto, era porque você também tem uma ideia de poder, assim como hoje
né, os analfabetos têm direito de votar. Muitas pessoas questionam o voto do analfabeto. Legião Urbana mesmo, uma das bandas que eu gosto, ele diz em uma das músicas chamada Celebração, que é paz, né? A música Perfeição, aí ele diz, né, vamos celebrar o voto dos analfabetos. Há uma crítica que para ele, a pessoa que não sabe ler, a pessoa que não sabe fazer cálculos, a pessoa que não sabe escrever, ela é incapaz de opinar politicamente. Uma coisa que eu discordo, né? As pessoas elas têm o direito de defender seus pontos de vista. Tem pessoas aí que não sabe ler, não sabe escrever, mas tem uma grande capacidade de entender de política, porque elas observam, elas pegam as experiências que ela tem ao longo da história e elas transformam em um discurso político, né? Nós mesmo nós tivemos aí o primeiro presidente da República em 2010, que ele foi eleito em 2002, assumiu em 2010, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não tinha ensino superior, né? Ele não tinha cursado a universidade e ele fez coisas, né, muito importantes para o nosso cenário social, aí vamos dizer assim, do século XXI, né? Foram políticas importantes. Foram políticas que modificaram a vida das pessoas, que até hoje tem grupos aí que defendem seus programas sociais, defendem aí suas medidas, que elas são sentidas até hoje por nós, elas são vivenciadas, né? Aí uma ideia de que não é o fato da pessoa ser analfabeta, que também é um conceito que é muito debatido nas universidades sobre o que seria o analfabetismo, né? Há pessoas que sabem ler, sabem escrever, mas são consideradas analfabetas políticas porque não entendem de política. Então, este voto de você proibir uma pessoa de votar porque elas são analfabetas, né, ela já não condiz mais com o nosso sistema social atual. Mas na época era bem interessante, porque as pessoas só não tinham, vamos dizer assim, rádio, não tinha TV, não conseguiam, e até mesmo essa ideia de debater república, o que era voto, não chegava para elas, porque elas realmente não liam jornais. Quem é que estava debatendo política? A elite, né? A elite que estava debatendo política, era a elite que estava escrevendo nos jornais, era a elite que estava lendo jornais, era a elite que estava viajando para a Europa para trazer as ideias de lá, né? Principalmente quando a gente estiver estudando os movimentos operários, nós vamos ver, né, que o movimento operário ele vai se consolidando a partir da interação com os imigrantes que chegam aqui, porque os imigrantes eles vêm da Europa, vêm alfabetizados, eles vêm conhecendo sobre políticas, eles trazem ideias de lá e com isso vão montando aí grupos de apoio e fortalecendo o movimento operário do Brasil. Aí vão iniciar greves, vão iniciar reivindicações por direitos, por redução de jornada de trabalho, por qualidade de trabalho nas fábricas, né? E a gente vai compreendendo aí a importância da educação, né, para os cenários políticos, né? É muito importante. E não é só ensinar a ler e a escrever, ou a somar, a dividir, a diminuir. É ensinar esses indivíduos a entenderem também, né, o que se passa, ensinar um pouco sobre política, ensinar um pouco sobre questões sociais, ensinar elas a se perceberem como indivíduos, a terem a sua importância na participação política da sua cidade, do seu bairro. Então, é o exercício da cidadania que nós aprendemos com a história, né? E, mais uma vez, eu falo, a história não é uma disciplina de decoreba, é uma disciplina de reflexão. Nós estamos refletindo aqui, nesta aula, a importância do voto.
né, a importância, e neste momento estamos discutindo a importância da educação. Né? Então, nesta época, os indivíduos que não eram alfabetizados, eles eram mais facilmente manipulados, porque os debates que eram feitos, eles não tinham acesso. Por isso que nós vamos estranhar, por exemplo, por isso que eles vão estranhar e eles vão fazer movimentos contra a República, porque quando a República é instalada, eles não sabem o que é isso. Eles estão dizendo, quem é que está discutindo a vida social deles é a igreja, né? Eles se casam na igreja, eles se registram na igreja. Eu já havia falado com vocês na sala de aula sobre o batistério, né? Onde a pessoa sabia que ela tinha um nome quando ela ia na igreja e se batizava quando criança, e a igreja dava o certificado do nome dela. Até pouco tempo atrás, uma pessoa, para poder tirar um registro civil, ele tinha que ir na igreja e ir atrás do local onde ele se batizou. Se ele se batizou em uma cidade distante, né? Teve gente da minha família que passou por isso, né? Que não sabia onde se batizou, e ele tem que ir atrás, né? Da cidade onde se batizou, da paróquia onde se batizou, para procurar o seu nome para poder fazer o registro, né? E hoje muita gente ainda também, eu acredito que essa diminuição da falta de registro é pouca já no país, mas antes não, era muito difícil. E a República, ela começa a registrar as pessoas, e as pessoas não entendem porque não é mais a igreja, por exemplo, o casamento civil, né? As pessoas se casavam no religioso, mas a República começa a insistir que a pessoa comprove com quem ela é casada. E como é que vai fazer isso? O Estado passa a ser responsável por registrar esse casamento, por saber com quem essa pessoa é casada, quantos filhos essa pessoa tem, né? Quais são os nomes dessas pessoas. E as pessoas começam a estranhar, porque quando a gente estiver estudando o messianismo, nós vamos ver isso, né? Que as pessoas se revoltam, que é como se o Estado estivesse tirando o poder da igreja, né? Nesta prática, porque a igreja era quem discutia essas ideias com a população. Não é que ela montava um banquinho e dizia, olha, vamos falar sobre voto, vamos falar sobre a República. Não, é porque a igreja, ela tinha sua liturgia, e a liturgia era o que as pessoas entendiam como prática social, né? Então a gente vai ter aí os comportamentos sendo moldados pela igreja ao longo do tempo. Isso reflete até mesmo quando as pessoas não compreendem do que se trata essa quebra. E os indivíduos aqui no Brasil, né, eles eram muito religiosos. A gente vai ver aí os movimentos do messianismo, e vamos ver também figuras importantes como a de Padre Cícero, né, Antônio Conselheiro, João Maria, que eles vão exercer este poder incrível de vamos assim, de movimentação popular, né? Aí, gente, eu trouxe aqui para vocês, né? Dá para ver que um coronel aqui de verde com o voto, né? A figura dele estampada na parede, e você tem um jagunço aqui atrás dele, né? Que ele tá com a pistola apontada para o cara. Então o cara, ele tinha medo de votar, né, o eleitor, de não votar na pessoa que ele estava indicando. Então você já começava a ver que não era um voto exercido por liberdade, né? Você tem aí o voto exercido como uma prática autoritária, né? Então você não era livre para votar em quem você achava que representava melhor os seus ideais. Na terceira figura de cima, você tem aqui a soberania, né? A soberania, ela está posta de lado, mas você tem aí o político que traz os seus eleitores para votar nele mesmo, né? Então você diz assim, cadê a soberania do voto? O voto, ele por si só, ele é capaz de eleger os representantes, né? Então não há soberania,
né? Não há liberdade de escolha e o voto ele não era legítimo como a petição queria que fosse, né? Que as pessoas votassem nos seus representantes. Elas eram obrigadas a votar nos representantes que os coronéis achavam melhor e que os políticos achavam que deveriam votar e exerciam essa política. Aí nós temos aí, né, o político trazendo aqui o seu eleitor, né? E nós vamos também, gente, aqui, né, novamente, duas urnas, um coronel, né, que ele está puxando o eleitor quer votar em uma urna, a qual esta urna representa os ideais dele, né, o desejo dele votar, e o coronel está puxando, olha só, como se ele fosse um animal para a urna que representa os ideais do coronel. E enquanto ele está sofrendo, né, para colocar o voto dele lá, o coronel está tranquilinho, segurando. Então, você tem aí a representação do que seria o voto de cabresto. Aqui você tem o exemplo da política dos governadores, né? Você tem aqui agora o político de São Paulo, o político de Minas Gerais, o deputado em si, e você tem a cadeira da presidência da República, né? E você já começa a ter aqui os outros estados que não conseguem alcançar a presidência da República, né? Então, aqui dá para ver ele estendendo a mão àqueles deputados, àqueles estados que são seus aliados, né, para compor o governo. Então, é uma representação da política dos governadores bem interessante de ser analisada. E aqui do lado, né, nós temos caveirinhas que estão com cédulas de votos, e essas caveirinhas ela representa aí as fraudes eleitorais que elas colocam, né, as pessoas vivas, na verdade, elas utilizavam do nome das pessoas já mortas e votavam abertamente, né? Então, essa caveirinha, ela representa as pessoas mortas sem entenderem quem estão votando, mas, enfim, o nome delas estão lá, né? Então, se vocês perceberem, é bem interessante este momento na vida política na República. Então, esses foram os conceitos que eu queria trazer para vocês, né, dessas nossas 3 aulas. Eu trouxe aqui as referências bolos, né, a Primeira República, Dominação e Resistência em História e Sociedade e Cidadania, do Manual do Professor. Foi interessante para mapear. Nós temos aqui Fernando Henrique Cardoso, dos governos militares a Prudente de Moraes, né, em O Brasil Republicano, Estruturas de Poder e Economia. Nós vamos ter o Douglas Teixeira Monteiro, um confronto entre Juazeiro, Canudos e Contestados, que também terá a nossa videoaula explicando o que foi esses movimentos, né, no Brasil Republicano, volume 2, Sociedade e Instituição, 1889 a 1930. Nós trouxemos aqui para vocês. Eu trouxe para vocês aqui Galvinho, né, A Souza e Costa, JCC, a Educação e Analfabetismo na Primeira República, a Crítica do Intelectual Paraibano Carlos Dias Fernandes, que está aqui com esse link para ser acessado. Como também é importante eu ressaltar, né, que é possível vocês fazerem pesquisas e encontrarem informações como no todo matéria, Brasil Escola e Só História e vários outros sites importantíssimos aí que têm contribuído nos estudos históricos, né? Então vocês podem também se aprofundar aí nestes sites. Eu fico por aqui e estas foram as aulas de hoje. Cheiro para todos e até mais.